interpretação de texto e atividades de alfabetização para o segundo ano. Estamos vendo a capa da história que nós vamos ouvir hoje. Eu tampei o título da história para vocês tentarem adivinhar sobre o que essa história vai nos contar vendo só os desenhos. O que nós estamos vendo nessa capa? Isso mesmo, estamos vendo o leão, um ratinho em cima dele, umas folhas, que pode ser da onde essas folhas? E isso pode ser da selva. E essa mãozinha não faz parte da capa do livro, tá bom? Eu só tampei o título com ela. Qual será o nome da nossa história? Será que vocês adivinharam? Vamos ver? Isso mesmo, o leão e o rato. O leão e o ratinho não é uma história de conto de fadas, onde tem príncipes, princesas e bruxas. O leão e o ratinho é uma fábula. Mas o que é fábula, prof? Fábulas são histórias em que os personagens são os animais. E no final, a gente tira algum aprendizado da história. A gente consegue aprender alguma coisa para colocar em prática no nosso dia a dia. Nós sempre tiramos uma lição dessa história que nós vamos escutar. Hoje a nossa fábula vai ser o leão e o ratinho. E quem vai contar pra gente vai ser a tia Lu. E aqui embaixo está o link do vídeo dessa historinha contada pela tia Lu. Vamos assistir? Olá, pessoal, tudo bem? E aí? Olha, a gente preparou para vocês uma aula de teatro pela internet. Hã? Como assim? Eu vou explicar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciana. Mas quem quiser pode me chamar de... Isso mesmo, Tia Lu. É o seguinte, eu vou explicar. Eu tenho aqui uma mala. E nessa mala, quando eu abrir, vai sair uma história. E eu vou contar essa história para vocês. Ah, então é uma contação de história? Mais ou menos, porque essa história vocês não vão ficar apenas assistindo. Vocês serão a história. Hã? Como assim? Bem, em primeiro lugar, você tem que estabelecer um local para acontecer isso. Que tal a sala da sua casa? Bem, o meio da sala pode ser o palco e o sofá a plateia. Depois de estabelecer onde será o palco e onde será a plateia, noção estabelecida, bem, vamos lá, podemos começar. Quem estiver na plateia, fica sentado na plateia. Quem quiser fazer a personagem que foi entrando na história, vai pro palco e começa a história. Ah, como assim vai pro palco e começa a história? É bem simples. Por exemplo, se eu falar assim, era uma vez uma menina que adorava dançar. Aí alguém levanta e começa a fazer uma menina que adorava dançar com caras e bocas e pode exagerar. Se eu falar assim, era uma vez um menino que adorava pular, pode levantar o menino e começar a pular. Combinado? Então vamos lá. Atenção que a gente vai abrir a mala e descobrir qual história a gente vai contar. O leão e o ratinho. Era uma vez uma linda floresta. Lá viviam muitos animais. Certo dia, estava o leão a dormir a sesta, quando o ratinho, muito atrevido, pulou por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez e eu não o esquecerei. Quem sabe um dia precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha e, como os caçadores o queriam entregar vivo ao rei, amarraram-no numa árvore e foram em busca de um meio de transporte para o transportarem. Nisto, adivinha quem apareceu? Apareceu
apareceu o ratinho que, vendo a triste situação do leão, adivinha o que ele fez? Teve uma ideia, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que um ratinho pequenino salvou a vida do rei dos animais. E aí, pessoal, gostaram dessa história? Se quiser, é só voltar ao vídeo e fazer tudo outra vez. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Bem, acabamos de ouvir a história O Leão e o Ratinho, contado pela tia Lu. Agora vamos continuar a nossa aula. Vocês prestaram bastante atenção na história? Qual o título da história? Qual é o nome da história que vocês escutaram? Qual é o nome da fábula que vocês escutaram? Isso mesmo! O Leão e o Ratinho, o Leão e o Rato. Quais são os personagens da fábula? Quem são os dois personagens que aparecem na história? Isso mesmo, o ratinho e o leão e o rato. Próxima pergunta. Em qual espaço, lugar, que se passou a história? Aonde aconteceu a historinha? Foi na minha casa? Foi na escola? Foi aonde? Isso mesmo! Quem respondeu na floresta está certo. Quem respondeu na selva também está certo. O que aconteceu com o leão e o ratinho no final da história? Muito bem! O leão se tornou amigo do ratinho. E a última pergunta? Qual foi a lição que você tirou dessa história? O que você conseguiu aprender com essa fábula? Eu consegui aprender que uma boa ação ganha outra. O leão fez uma boa ação com o ratinho, deixando ele fugir, escapar. E depois o ratinho retribuiu essa boa ação que o leão fez, salvando o leão da rede dos caçadores. Agora, eu separei aqui o nosso banco de palavras. Eu peguei 6 palavras importantes que a gente vai ver durante a nossa aula e montei um cartazinho. Nós temos o leão, o rato, a rede, a pata. Pata não é a namorada do pato. A pata que nós estamos falando são os braços e pernas dos animais. Que os animais não têm braços e pernas, eles têm patas. A árvore e o caçador. O que nós iremos ver agora? Quantas sílabas tem cada uma dessas palavras? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar cada uma dessas palavras? Vamos começar pelo leão. Leão. Eu abri minha boquinha 2 vezes. E o rato? Rato. Abri minha boquinha 2 vezes. Passando para a rede. Rede. Abri minha boca 2 vezes. Pata. Pata. Abri minha boca 2 vezes também. Agora eu fui para árvore. Árvore. Abri minha boca 3 vezes. E por último, caçador. Caçador. Abri minha boquinha 3 vezes também. Agora nós vamos falar da sílaba inicial dessas mesmas palavras. O primeiro pedacinho que sai da nossa boca. Isso que é sílaba inicial, é a primeira sílaba, o primeiro pedacinho que eu falo.
Quando eu digo leão, a primeira sílaba é o pedacinho lê. Quando eu falo rato, a primeira sílaba é o pedacinho ra. Quando eu falo rede, a primeira sílaba é o pedacinho re. Quando eu falo pata, a primeira sílaba é o pedacinho pá. Quando eu falo árvore, a primeira sílaba é o pedacinho ar. E quando eu falo caçador, a primeira sílaba é o pedacinho cá. E é sobre isso que nós vamos brincar agora. Vamos brincar? Eu vou mostrar um conjunto de imagens e você vai me dizer qual é o intruso, qual é a imagem que não pertence a esse desenho. Vamos começar? Eu tenho o leão, o leque, o lápis e o leite. Qual que é o intruso? Temos aqui a escrita leão, que começa com a sílaba lê. Temos o leque, que começa com lê. Temos o lápis, que começa com lá. Temos também, por último, o leite, que começa com a sílaba lei. Qual que é o intruso? Qual que é o diferente? Lembra que nós estamos estudando a primeira sílaba, o primeiro pedacinho dos desenhos. Isso mesmo, o lápis. Leão começa com lê, leque com lê, leite com lê e o lápis com lá. Ele começa com a sílaba diferente. Ele é o intruso. Próximo, nós temos Rapunzel, raio, rodo, rato. Qual é o intruso? Vamos ver como se escreve, prestando atenção nos sons de cada pedacinho? Rapunzel começa com a sílaba ra. Raio começa com a sílaba ra. Rodo começa com a sílaba ro. Rato começa com a sílaba ra. Qual que é o intruso? Qual que é o diferente? É o rodo, que é o único que começa com a sílaba ro, com a sílaba diferente. Próximo, qual é o intruso? Nós temos pata, porco, pato, panela. Qual que não tem a sílaba inicial igual? Qual que tem a sílaba inicial diferente? Vamos ver como se escreve? Pata começa com a sílaba pá. Porco começa com a sílaba por. Pato começa com a sílaba pá. Panela começa com a sílaba pá. Qual é o intruso? Muito bem, o porco. Qual é o intruso? Mais uma. Temos o urso, arco-íris, armário, árvore. Qual começa com um som diferente? Vamos ver por escrito? Temos o urso, que começa com a sílaba ur. Temos o arco-íris, que começa com a sílaba ar. Temos o armário, que começa com a sílaba ar. Temos a árvore, que começa com a sílaba ar.
Qual tem a sílaba inicial diferente? Qual é o intruso? Isso mesmo, o urso. E o último, hein? O último conjunto. Qual é o intruso? Nós temos a caneta, o coelho, o caçador e a casa. Vamos ver por escrito? Caneta começa com a sílaba K. Coelho começa com a sílaba CO. Caçador começa com a sílaba K. Casa começa com a sílaba K. Qual que é o intruso? Qual que começa com a sílaba diferente? Muito bem! O coelho é o intruso. Todas começam com a sílaba K, só o coelho começa com a sílaba CO. E essa foi nossa aulinha. Um grande beijo e até a próxima!